Olá, eu sou o Bruno Costa, produtor de conteúdo de cultura e lifestyle aqui da Vogue Brasil, e hoje eu recebo a Adriana Esteves para falar com a gente sobre o retorno de Amor de Mãe e o protagonismo dela como Thelma na novela que retorna agora, em março, logo depois de ter parado por conta da pandemia. Adriana, muito obrigada pelo seu tempo e por estar falando aqui com a gente na Vogue. Eu quero saber todos os detalhes desse seu retorno. Bruno, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e falar de Amor de Mãe, a novela que foi interrompida no ano passado por situações tão difíceis do nosso país e do mundo. A novela foi interrompida, faltavam só 50 capítulos, as novelas costumam ter 150 capítulos, faltavam 50 capítulos, já estão conclusão, já estava no desfecho. As pessoas já estavam bastante envolvidas com a novela e, de repente, a gente teve que parar. Paramos, foi super difícil, porque a gente não acreditava que pudesse voltar tão cedo. Felizmente, com toda a segurança e protocolo da TV Globo, a gente conseguiu gravar os últimos capítulos da novela. Agora a gente vai estrear. Então é como se fosse, Bruno, uma reestreia. É um segundo ato. É um segundo ato. Você está excelente. É isso, é a segunda temporada dessa grande série. Como é estar falando de um tema tão sensível, com o Brasil acontecendo mil coisas, e o Brasil está acompanhando isso, né? Assim como eu estava. O que é delicado, Bruno, mas a novela o tempo inteiro abordou temas muito atuais. A luta da mulher, questões raciais, a educação e os problemas da educação que a gente vem tendo no nosso país. E aí aconteceu essa tristeza dessa doença horrorosa, de uma tragédia, e a novela parou e pôde continuar. E nessa volta vai ser retratado também a continuação da pandemia. Então, isso é muito curioso, porque a novela continua como ela era, com aquela característica de abordar temas atuais. Só que agora ela vai abordar um tema muitíssimo grave e triste, mas também muito necessário, e é o que a gente está vivendo. Então, ela aborda o tema, leva a questionamentos, e eu acho que o público também, agora nesse segundo ato, como você disse, ele vai ter tanta empatia quanto já teve, porque ele vai se ver ali, de alguma forma também, sendo um daqueles cidadãos que está enfrentando a pandemia. Sim, a gente quase que se envolve, né? A gente parece que faz parte da família da Lourdes, tá ali na amizade da Thelma com a Lourdes também. Isso a gente também pode esperar nessa continuação, de também estar envolvido, de fazer parte desse núcleo, de se sentir filho da Lourdes, de torcer junto. Então, falando um pouquinho pela Thelma, sem poder dar muito spoiler, a Thelma nunca ficou tão junto e tão grudada na Lourdes como ela vai ficar agora nesse último mês. Só que não necessariamente como uma grande amiga. A Thelma, depois do último capítulo, lá na primeira fase, que você mesmo já mencionou, teve a morte da personagem da Rita, ela perde um pouco o controle e vira uma mulher muito estranha, curiosa e capaz de loucuras. E vai enlouquecer um pouquinho a vida da Lourdes. Um pouquinho, para não dizer muito. Mas vocês vão acompanhar, fora a personagem da Thelma, histórias maravilhosas do amor daquela mãe por aqueles filhos, que é a Lourdes pelos meninos, da Vitória, personagem da minha grande amiga Thaís Araújo, que faz linda essa novela, e também do amor dela de mãe pelos filhos dela. Agora, pelo amor de mãe da Thelma pelo Danilo, é capaz de loucuras. Aí esse amor aí é realmente bem, bem louco. Você acha que o excesso do amor da Thelma cega? Acho que sim. Acho, inclusive, que você sintetizou muito bem isso. Eu vou usar essa sua expressão quando me perguntam, porque ela fica cega. Ela fica cega para valores, para ética, para tudo. E falar da Thelma, a gente também pode falar que a Thelma teve uma segunda chance para o amor ali, logo já numa idade mais avançada. Era empreendedora, né? Tinha o próprio estabelecimento que era da família e ela toca sozinha. Essas posições da Thelma, você também acredita que
representa cada vez mais a mulher, porque a gente é bonito, é legal falar do romântico ou também falar do papel da mãe, né? A gente vê isso mais como fictício, mas ela também representa algo que é da garra da mulher, né? A Thelma representa assim, você falando isso, isso é verdade. Ela, durante a novela inteira, se apresentou uma história de uma mulher sozinha. Ela não tinha mais os pais, o único irmão faleceu, ela não tinha o filho. Ai, não, aí agora já me confundi, spoiler não posso dar, mas tem essa história de um filho no passado. Tem aquele filho ali que ela acha que ela vai perder ele o tempo inteiro. Ela não tem um marido, ela não tem um amor. Chegou a ter um romance com com um homem, o português que chegou. Tinha aquela paixão do personagem do grande Henrique Dias por ela, o Durval. Mas ela, no fundo, sempre muito sozinha, sempre com muitas dores. Eu acho que uma mulher um pouco até atormentada. Se for olhar por esse prisma, dá uma certa pena, porque é muito solitária. Tem várias mulheres na Thelma, na Vitória. Representa a mulher guerreira que ficou sozinha também, que cuidou da vida, que tentou manter o restaurante da família, que luta muito para sobreviver. Também ela tem isso também. Mas isso é muito interessante falar, porque a gente vê o quão... Eu conversando sobre ela, eu não costumo muito falar sobre os personagens. Inclusive, eu prefiro só dar entrevista depois que acabou a novela mesmo e que o trabalho está realizado. Porque eu não gosto de julgar, analisar, ficar olhando de fora. Eu prefiro tentar viver aquela mulher ali na vida. A Thelma, ela pode ser tida como uma mulher guerreira, assim, no olhar de várias mulheres que têm empatia por ela, que estão no lugar dela. Teve uma época da novela em que eu falava assim, meu Deus, mas ela perturba demais o filho, como ela é chata com o filho. E eu tinha uma amicíssima minha, irmã minha, que falava assim, você está achando isso? Eu acho ela maravilhosa. Na hora que ela falava isso, eu achava maravilhosa. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ter empatia por essa minha amiga que está falando isso, porque ela deve ser assim com o filho dela. Então, eu entendi que eu estava representando também essas mulheres. Adriana, eu só tenho que agradecer o seu tempo para falar com a gente aqui na Vogue, que iremos acompanhar Amor de Mãe, essa segunda fase, e ver o que a Thelma irá aprontar e como vai ser toda essa história entre ela, a Lourdes, a Vitória, Danilo, Domênico, e a gente quer acompanhar junto com você. Muito obrigado. Obrigada a você, Bruno. Foi um prazer, foi uma delícia. Um beijo.